Olá, eu sou o professor Lucas Neto, sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Capítulo 3, segunda carta a Timóteo. Os perigos enfrentados pela liderança pastoral. Na introdução desta lição, aqui da unidade 4, capítulo 3, nós vamos verificar as exortações de Paulo quanto aos perigos que ameaçavam a liderança e a vocação pastoral de Timóteo, que são desânimo, fraqueza e a corrupção dos últimos dias. Voltando a lembrar que em cada slide, no canto superior direito, tem o número da página do livro-texto que nós utilizamos, que tem como título Epístolas Paulinas, do autor Kemuel Lima, publicado pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Os assuntos desses capítulos estão divididos em 4 itens. O primeiro item fala sobre o perigo do desânimo no ministério. O segundo item, o perigo das fraquezas no ministério. O terceiro item, o perigo da corrupção nos últimos dias. E no quarto item, Paulo, uma vida vitoriosa e um final feliz. Alguns aspectos gerais da segunda carta a Timóteo. Ela foi escrita em 67 d.C. O local da escrita em Roma. Paulo estava preso nesta ocasião. E o seu tema central são as últimas instruções a Timóteo, num tom de despedida, pois Nero perseguia terrivelmente os crentes, e Paulo achava que não sairia vivo da prisão. Timóteo, como já falamos, lá na primeira carta, era filho de uma judia, crente, e de um pai grego. No seu ministério, ele conheceu Paulo aos 20 anos, durante a segunda viagem missionária do apóstolo, fazendo parte então da comitiva missionária, tendo uma relação de pai e filho com Paulo. No item 3.1, o apóstolo vai falar sobre o perigo do desânimo no ministério, coisa muito comum entre as lideranças. E nesse sentido, ele já coloca a condição de que o líder tem que se fortalecer no seu ministério, né? O jovem Timóteo ele estava desanimado nesta ocasião. Então, o apóstolo ele roga ao seu filho na fé até ânimo em seu ministério, pois Deus não tinha dado ao jovem Timóteo espírito de covardia, mas tinha dado a ele um espírito de fortaleza, ou seja, de força, de amor e moderação, no sentido da autodisciplina, e portanto ele teria que continuar o seu ministério fortalecendo cada vez mais, não podia desanimar. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, pois, te ademoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu, ou não nos tem dado, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo aqui, ele ele anima Timóteo a ter zelo pelo Evangelho de Cristo, a ficar firme na fé e a ser fiel ao Senhor, ao chamado que o Senhor fez a ele no sentido do seu ministério pastoral. No item 3.2, o apóstolo vai falar sobre o perigo das fraquezas no ministério. E nesse sentido, ele enumera aí vários versículos do capítulo 2 para falar sobre o cuidado na jornada ministerial. Então, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Portanto, aqui Paulo estimula a Timóteo a combater as adversidades pela fé. Timóteo estava numa igreja complicadíssima nesse sentido, até desprezando a sua juventude, mas ele, nessa condição, começou a se desanimar. E Paulo, então, nesta carta, estimula a Timóteo a combater as adversidades pela fé. Lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 ao 5, diz assim: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui, Paulo estimula Timóteo a resistir aos sofrimentos por Cristo. Ou seja, ele dá estímulo para combater na fé, dá um estímulo para que ele, apesar dos sofrimentos, ele continue com a resistência plena, firme, pregando o Evangelho, atendendo ao chamado que Deus lhe fez. No versículo de número 22, ainda deste capítulo 2, ele diz assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo estimula Timóteo a fugir das paixões carnais e sexuais. Ele, como um jovem, não deveria deixar-se envolver por essas paixões. E aí o apóstolo, ele estimula a Timóteo a não deixar-se envolver por essas paixões carnais e sexuais. No versículo 19, ele diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quem professa o nome do Senhor tem que se afastar da iniquidade, do pecado. Paulo estimula Timóteo a se afastar da iniquidade. No versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em nossa jornada ministerial, em nossa jornada espiritual, Paulo diz a Timóteo e a nós que o obreiro aprovado é aquele que não se envergonha do Evangelho e maneja bem a palavra. Portanto, temos que ter o conhecimento pleno desta palavra. Ler, meditar esta palavra todos os dias, sob a iluminação do Espírito Santo. No item 3.3, o apóstolo vai falar sobre o perigo da corrupção nos últimos dias. E aqui é muito pesado o que Paulo fala sobre um retrato de comportamento de uma sociedade dos últimos dias. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele inicia o 3º capítulo da 2ª carta a Timóteo, declarando sobre a incidência desenfreada dos males e das corrupções dos últimos dias que se abateria no seio da humanidade. Fruto de uma sociedade extremamente relativista e materialista em suas ações, onde o amor, principal sentimento e comportamento, ficaria à margem das relações sociais. Então vamos ver aqui na 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, quando ele dá aqui um retrato de comportamento de uma sociedade. Ele diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. No versículo 13, ele vai dizer: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Traduzindo, então, ou mostrando essas desqualificações da sociedade dos últimos dias, estratificado, o que Paulo quis dizer foi o seguinte: há uma corrupção moral no meio da sociedade. E essa corrupção perpassa pelo comportamento das pessoas serem amantes de si mesmo, ou seja, egoístas, individualistas, orgulhosos, incontinentes, presunçosos, obstinados, soberbos, avarentos, ingratos, caluniadores, profanos, blasfemos. Portanto, estas são as desqualificações da corrupção moral na sociedade dos últimos dias. Na corrupção social desta sociedade dos últimos dias, nós podemos enumerar irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons e traidores. Na corrupção familiar, sem afeto natural, ou seja, não dão valor à família, e desobedientes a pais e mães. Na corrupção espiritual, aparência de piedade, mas negando a eficácia da aparência de piedade, enganando e sendo enganados. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E na corrupção doutrinária, não sofrerão ação doutrina e doutores conforme as próprias concupiscências. Ou seja, não obedecem, não vivem a palavra de Deus e colocam esta palavra, interpretam esta palavra de acordo com os seus desejos carnais. Eu vou fazer uma repetição desses pontos, porque aqui Paulo mostra as desqualificações da sociedade de hoje. Começando pela corrupção moral, amantes de si mesmo, orgulhosos, incontinentes, presunçosos, obstinados, soberbos, avarentos, ingratos, caluniadores, profanos e blasfemos. Na corrupção social, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Na corrupção familiar, sem afeto natural, desobediente aos pais. Na corrupção espiritual, aparência de piedade, ou seja, tem uma aparência de que amam as coisas de Deus, mas negam a eficácia das coisas de Deus, da aparência de piedade, enganando e sendo enganados. E mais amigos dos deleites, ou seja, dos seus desejos, do que amigos de Deus. E na corrupção doutrinária, não vivem a palavra e são doutores desta palavra conforme as próprias concupiscências. Ou seja, usam o nome de Deus em vão, de acordo com seus interesses. No item 3.4, Paulo vai falar sobre uma vida vitoriosa e um final feliz. Nesse sentido, o apóstolo Paulo termina a carta a Timóteo profetizando a sua morte, mas afirma que combateu um bom combate na defesa do Evangelho de Cristo, guardando sem titubear a fé e a garantida esperança de que o Senhor
lhe dará o galardão da coroa da justiça, mas também, não só a ele, mas também a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam. Chegamos ao final desta videoaula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.